Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti, meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto. E por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração." Queridos irmãos e irmãs, alguém já falou que se quisessem arrancar do Evangelho todas as páginas que falam da atividade exorcística de Jesus, ficaria muito pouco para ser lido, porque das principais atividades da vida pública de Cristo é a expulsão dos demônios. Isso tem que ser acolhido do jeito como a gente acolhe qualquer outro aspecto, qualquer outra dimensão do Evangelho. E isso não nos deve espantar, porque realmente o Filho de Deus vem ao mundo para fazer um grande exorcismo, para expulsar o maligno do mundo, para tirar toda, como diz, destruir as obras do maligno. Jesus veio ao mundo para destruir a obra do maligno. Qual é a obra do maligno? É tudo aquilo que envolve o pecado, a morte, a escravidão do ser humano, ao mal, de forma que muitas vezes o Novo Testamento se refere ao demônio como o príncipe deste mundo. São Paulo uma vez chama ele até o Deus deste mundo. Então, Jesus e depois a igreja, ao longo do seu caminho pelo mundo, vai realizando esse grande exorcismo de ir expulsando a treva, expulsando o mal,
o maligno do mundo, arrancando das mãos desse tirano todas as realidades, principalmente o ser humano, que depois do pecado se tornou cativo, se tornou escravo do maligno. Nesse evangelho existe aquele difícil discernimento. Se a gente olha as características que são apontadas aqui, a gente pensa, bom, ali não tinha demônio, era uma epilepsia que o menino tinha. Mas muitas vezes a própria doença física, existem doenças físicas que têm causa espiritual. E a única maneira de discernir é justamente aquilo que Jesus fala, a oração. Porque a oração nos abre a fé e reforça a nossa fé. E a nossa fé abre espaço para que a sabedoria de Deus se manifeste, como a gente escutou na primeira leitura. Deus derramou a sabedoria sobre todas as suas obras e Ele a concede àqueles que o temem, quer dizer, aqueles que fazem a experiência de Deus na oração. Então, é justamente por essa fé que Jesus realiza essa obra e liberta as pessoas do mal, do maligno no mundo. E é interessante que em todos os milagres e também aqui, nesse trecho que a gente escutou, Jesus coloca a fé como um elemento essencial para que seja realizada a obra de Deus. Quantas vezes a gente escuta Jesus no Evangelho dizendo, tua fé te salvou? Aí a gente pode perguntar, mas o que a minha fé pode sem o poder de Deus? Mas é justamente o poder de Deus, ele está aí, ele é oferecido a nós. Mas a gente tem essa capacidade de fechar as portas para o poder de Deus, ou abrir as portas para o poder de Deus na medida da nossa fé. Por isso, irmãos e irmãs, o caminho é sempre aquele, Deus colocou a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa bem-aventurança, a nossa felicidade, ligada a uma coisa tão simples e tão ao nosso alcance, que é a oração. Santo Afonso de Ligório tinha quase que um lema, algo que ele vivia repetindo, quem reza se salva, quem não reza se condena. Uma vez escutei numa igreja, quando eu era pequeno, uma homilia muito estranha, mas que ficou gravada na minha memória para sempre. Era um padre que se chamava Bento, morreu com fama de santidade, o Padre Bento. E aí ele começou dizendo isso, quem reza se salva, quem não reza se condena. Aí ele começou, Papa, se rezas te salvas, se não rezas te condenas. Presidente da República, se rezas te salvas, se não rezas te condenas. Pai de família, se rezas te salvas, se não rezas te condenas. E aí ele começou e ficou
falando das pessoas mais diferentes idades, condições de vida, países, etc., quase como uma ladainha, e para cada pessoa, para cada tipo que ele mencionava, ele dizia: se rezas te salvas, se não rezas te condenas. E aí no final de tudo, né, de todas essas menções, ele diz, ele termina a homilia dizendo assim: Padre Bento, se rezas te salvas, se não rezas te condenas. Então, que seja essa, irmãos e irmãs, também a nossa lembrança. Deus coloca esse meio tão fácil, é só abrir o coração a Ele, deixar que Ele realize a sua obra em nós.